E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu recebi uma crítica no último vídeo dizendo que eu não ficava olhando direto pra câmera. É porque eu fico aqui olhando pro roteiro, tá gente? Eu escrevi um roteiro enorme, mais de, sei lá, 50 linhas, que é pra eu não me perder. Porque imagina vocês, lendo o roteiro eu já me enrolo, imagina sem ele. Por isso que eu criei uma conta no Apoia-se, se vocês quiserem ir lá. E também vou deixar o Pix aqui pra quem quiser me dar um apoio também nessa empreitada que eu tô começando. Se quiser que eu continue fazendo os novos vídeos. E se quiser que eu pare, então me paga pra parar. Mas aí eu também quero comprar esse teleprompter que é pra eu parar de ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Que é pra parar de agoniar vocês. Mas hoje a gente vai falar de um dos clássicos dos anos 2000. Superbad é hoje. É um dos filmes que marcou a adolescência de uns, após a adolescência de outros, e ele colocou um ponto final na masculinidade como a gente conhecia. E eu tô falando diretamente com os machos que nasceram na década de 80, tá? Então, gente, eu sou obrigado a ver TikTok. E aí eu vi um dos vídeos que uma moça perguntava pros homens para eles citarem figuras que eles mais admiravam. Seja figura de vida, de carreira. Adivinha o que acontecia? E agora eu pergunto pra ti, homem hétero, cis, ele dele, que tá vendo esse vídeo, pensa em 3 figuras que tu admira muito. Tu tem como exemplo de vida, que tu tem como exemplo de carreira. Se entre esses 3 não tiver uma mulher, eu acabo o vídeo por aqui. Mas antes que tu entre em desespero, deixa eu fazer essa análise do filme, tá? Só lembrando que tem spoiler. Superbad ele é dirigido pelo Greg Montola, tá? Mas a criação dele é do Seth Rogen e do Evan Goldberg, que eles foram transportados para dentro do filme como personagens principais. Na pele do Evan ficou o Michael Cera e na pele do Seth ficou o Jonah Hill. Eu sempre me enrolo para falar o nome desse cara. Jonah Hill. Eu não creio que seja baseado em fatos reais, mas é muito legal como eles mesmos se transportam para um ambiente fictício e têm as atitudes como se fossem reais deles em um mundo fictício. E o Seth Rogen ele gosta muito de fazer isso e ele até fez aquele filme É o Fim, em que ele pegou várias celebridades para interpretar elas mesmas, só que dentro do cenário apocalíptico. E aí em Superbad a gente conta essa história que é típica dos anos 80, 90, 2000, que são de adolescentes que estão querendo o quê? Perder a virgindade. Então o cenário é batido, a escola do ensino médio, e aí tem as mesmas figuras, né? O nerd, a gatinha, o valentão e por aí vai. Mas o que torna o Superbad uma experiência totalmente diferente é que quanto mais eles tentam ser machos, pior a coisa fica. E vocês vão notar que no final, para eles se livrarem disso, eles não podem entrar nesse ciclo eterno dessa masculinidade tóxica. E aí, como eles estão no último ano, existe uma preocupação do que eles vão fazer no próximo ano, né? Por conta dessa amizade dos dois, os dois são muito grudados. E ambos não querem ficar separados, pelo menos não o Seth. O Evan já tá muito sem certeza, assim, do que ele quer daquele relacionamento dos dois. Ele já entrou em outra faculdade, então, tipo, já tá começando a rolar essa preocupação de que eles vão acabar separados no final. Mas aí vem a missão da perda do cabaço, tá, gente? E aí o Seth mira os hormônios dele na Jules, que é interpretado pela Emma Stone, e o Evan na Becca, que é feito pela Martha McSally. Daí a gente conhece um dos personagens mais memoráveis desse filme e do cinema, que é o Fogel. E ele assume o alter ego de McLovin. Pra mim, é um dos personagens mais fodas e bem feitos, que ele é interpretado pelo Christopher Mintz-Plasse. Porque ele é um nerd medroso que entra na aventura mais louca da vida dele. E em um dado momento, ele tem um arco próprio, separado da aventura do Seth e do Evan. Daí tem um diálogo maravilhoso quando ele aparece com a identidade falsa pra comprar a bebida. É puro cinema isso, gente. McLovin? What kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer? You look like a future pedophile in this picture, number 1. Number 2, it doesn't even have a first name. It just says McLovin. What name? Who are you, Seal? Mas aí, voltando à história, vai rolar uma festa na casa da Jules e os nossos protagonistas são incumbidos de comprar bebida alcoólica. E aí aqui vem uma primeira coisa que difere desses filmes de gênero, né, de adolescente nessa missão, é que a gatinha não menospreza o nerd, muito pelo contrário, a Jules gosta muito do Seth. E só que na mente doentia dele, ela tá dando um mole e pediu pra ele comprar bebida porque na cabeça dele ele quer ficar bêbado com ela e os dois acabarem ficando juntos, porque a autoestima dele na verdade tá lá no chão, menos um. E ele acha que só ficando bêbado junto com ela é que ela vai aceitar ele. E aí esse tipo de cenário que fica sendo criado quando não existe uma conversa. E aí eu pergunto pra você, homem, hétero, cis, ele dele, quantos cenários tu já criou na tua cabeça só porque uma menina te deu um oi mais simpático? E aí que vem a grande criação masculina tóxica. Esse termo eu inventei agora, nesse exato momento, mas lembrando da minha infância, que não deve ser muito diferente da dos outros aí, os meninos geralmente andam com quem? Com meninos. Logo, dentro da sociedade, eles geram
formas de comportamento que só fazem sentido na cabeça de homens. Ninguém, absolutamente ninguém pergunta para as meninas como é que eles devem se comportar. Primeiro porque isso é sinal de fraqueza. E homem não pode demonstrar fraqueza. Não pode chorar, não pode pedir desculpa, não pode reconhecer que errou. E aí vai empurrando a situação até que ela caia por si mesma. Quantas vezes tu já fez isso? E aí no início do filme ainda tem um outro diálogo que o Seth e o Evan têm acerca da mãe do Evan. E aí vem um diálogo que assim, ele é bem explícito, mas ele fala por si só. I am truly jealous you got to suck on those tits when you were a baby. Yeah, well, at least you got to suck on your dad's dick. E a partir daí vem muita coisa que tem a ver com o falo, né? O pênis. E também tem um outro diálogo em que eles estão falando sobre filme pornô e simplesmente o Seth não gosta de filme pornô que não tem um pênis no meio. Yeah, but they don't really show dick going in, which is a huge concern. I didn't realize that. Plus, have you ever seen a vagina by itself? Not for me. E aqui fica uma pergunta pra você, homem hétero cis dele. A maioria dos filmes pornôs que tu assiste precisa ter um pênis no meio? Ele é essencial pra ti? Tu gosta de olhar pra ele? E aí, em algumas teorias da psicologia, o falo ele é tido como um símbolo de poder. E isso vem desde a história antiga, nos vasos, escrito. E tu, homem hétero cis dele, que manjava a rola dos teus amigos no vestiário depois do futebol. Não adianta vir dizer que não fazia isso, e nem adianta dizer também que não ficava conversando com os amiguinhos pra saber qual era o maior, qual era o menor, e depois ficava sendo chamado de piroquinha pela galera, tá? E aí é pinto pra todo lado. Essa simbologia do falo, ela perdura por séculos, e tá bem incrustada no imaginário dos homens. E em como eles são criados para serem fortes, másculos, admiráveis. Aí tu vai pra academia tentar zerar aparelho, quando tu levanta, achando que tem 3 meninas te olhando, na verdade tem o professor e mais 4 machos te olhando, falando pra ti, nossa, cara, que braço desse animal, hein? Só lembrando que homem gosta de homem. E aí existe uma sequência que o Seth é impedido de comer alimentos fálicos, porque durante a infância dele, ele tinha uma mania de ficar desenhando falos, pintos, pênis, pirocas, por tudo quanto é lugar. E aí ele é descoberto, ele é levado pra diretoria, o diretor é um fanático religioso que pensa que tem o demônio dentro dele. E depois que eu vi essa parte, eu fiquei me lembrando quantos pintos eu vi na minha vida desenhados nas cadeiras da escola. No banheiro, no corredor, enfim, é pinto pra todo lado. E aí, com essa carteira falsificada, os 3 vão comprar bebida. O legal é que o Seth, ele tem um carro guinchado, então eles são obrigados a ir de ônibus. Ou seja, o carro, que é um dos símbolos também de poder, né? Dentro da cabeça masculina, é um falo, ele acaba perdendo e eles têm que ir de ônibus para os lugares. E aí o McLovin acaba sendo interpelado pela polícia porque tem um assalto no momento em que ele consegue comprar as bebidas. E ele acaba ficando com os policiais. E aí o Seth e o Evan ficam lá, o Seth querendo fugir, o Evan não, porra, bora ajudar o cara. Mas aí eles acabam encontrando uma figura muito do seu doido que leva eles pra uma festa prometendo que vai ter bebida. E aqui é uma festa meio barra pesada. E aí tem vários cenários de masculinidade aqui pra serem explorados. O dono da festa é um cara que odeia esse cara maluco aí que chegou. E ele resolve as coisas como? No diálogo? Não. E aí uma galera que tá no quarto, enquanto o Evan tá tentando ligar pra Becca, começa a comentar ali que estão doidos pra ver uma briga. Tu, homem hétero cis, ele dele, quando tu ouve falar que vai ter uma briga, o que é que tu fazes? E aí tem uma parte que eles obrigam o Evan a cantar, e assim, eles estão tão doidos na droga que eles não notam a afinação do rapaz. Hold you again. Boom, boom, boom. The hurting's on me, yeah. Talk about the hurt. And I will never be right, oh, no, no. Só que isso aí atinge uns sentimentos guardados de machões, tem cara que começa a chorar. É maravilhosa essa cena. E só lembrando que a música amansa as feras. E aí o Seth acaba dançando com a noiva do dono da festa. E assim, às vezes eu paro pra pensar que eu danço que nem ele. E o dono da festa descobre isso e quer pegar o Seth na porrada, né? O que é que os homens fazem quando a briga é anunciada? Lembra que eu perguntei pra vocês ainda agora? O que é que vocês fazem quando vocês veem que tá rolando uma briga? O dono da festa resolve a coisa como? Da maneira que os homens sempre resolvem. Só que ele acaba acertando um cara aleatório lá e eles vão resolver as coisas como? Como o homem faz. E aí os meninos conseguem fugir, e aqui nessa parte tem uma espécie de ruptura do relacionamento deles, né? Quando um quer desistir da missão e o outro não, e ele simplesmente vem com a frase, você vai me abandonar? Isso aí já é um prelúdio do que vai acontecer no ano que vem, e um medo que, pelo menos o Seth tem muito grande, de perder o Evan. Parece uma briga de casal. How the fuck am I supposed to get into Dartmouth? You knew I couldn't get into Dartmouth. How fucking selfish are you? You had no problem letting Fogel take the fall back there. You obviously don't want me going to a good school. What the fuck do you want? I'm not gonna let you slow me down anymore, Seth.
os dois acabam caminhando juntos de novo e conseguem libertar o McLovin da polícia. Isso o McLovin já passou pelo próprio arco dele com os policiais, que são caras que, na verdade, queriam ser amigos dele, porque eles tinham na mente deles que eles não queriam que aquela figura de policiais, de autoridade, sobrepusesse que eles não são legais. Então eles tentam forçar essa amizade com o McLovin. E eles são caras extremamente frágeis, os caras não conseguem nem segurar um bêbado no bar, e o McLovin acaba sem querer derrubando o cara e aprofundando esse relacionamento deles. E aí chega o momento que eles chegam na festa, e o Seth descobre que o Evan realmente não vai ficar com ele no ano que vem, porque ele vai com folga com o McLovin pra uma universidade. E aí é o momento que ele se sente ultra mega atraído. E aí eles têm uma discussão, uma DR de novo, e acaba cada um partindo pra sua missão. O Seth encontra a Jules, e ele se torna uma figura bem querida, assim, da festa. O Evan encontra a Becca, que tá extremamente louca, e ela arrasta ele pra um quarto. E o McLovin pega uma das meninas mais gostosas da festa, simplesmente porque ele assumiu quem ele é. Tanto que quando ele chega na menina, ele fala o próprio nome dele, Fogel. Esse sou eu sou foda. Eu não tenho mais nada a perder. E aí, pra resumir a coisa toda, a Becca, como tava muito doida, vomita na cama, acaba o clima total. O McLovin consegue, ele é o único que consegue ali perder a virgindade, mesmo que seja por alguns segundos. E o Seth tem a parte mais triste, né, na minha opinião. Porque ele, naquela fantasia dele de achar que a Jules tinha que ficar bêbada pra aceitar ele, acaba que ele fica muito doido, tenta beijar ela e ela diz, não, cara, não era assim que eu queria. Tu tá bêbado. E na cabeça dele ele diz, não, tu tá bêbado também. Ela, não tô bêbada. Eu não te quero bêbado. Eu te quero como você é. E aí a ficha dele cai, ele vê que ele estragou o momento ali, ele fica extremamente envergonhado. E aí vem a cena mais desastrosa e vergonhosa que, assim, quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ele acaba desmaiando e bate com a cabeça no olho da Jules, que é praticamente uma agressão. I think maybe... What the fuck? Help me. Ow! Aí, mano, acabou a noite pra ele. Tudo isso porque ele simplesmente não conseguiu ter uma conversa com a menina. E aí eu te pergunto, homem, cis, hétero, ele dele, quantas vezes tu criou cenários com os teus amiguinhos ao invés de simplesmente ter ido conversar com a moça? Aí a polícia bate, a festa acaba, o McLovin se reconcilia com os policiais e ele é ajudado a ganhar uma fama na escola de mauzão. E aqui a gente tem um dos cenários mais interessantes. Os policiais nessa aventura toda, eles acabam avariando a viatura. E eles têm uma ideia. Bora dizer que a viatura foi roubada e foi destruída por um bêbado. E veio a sequência mais hétero desse filme, que eu acho fantástica e que eu queria fazer também, eu admito, né? Porque, enfim, homem hétero. Que é ir pra um estacionamento vazio, ficar dando drift com o carro, bater o carro e depois botar fogo no carro e pegar e dar uns tiros. E aí eu te pergunto, você, homem hétero, cis, ele dele, não ia gostar também de fazer isso? Porra, é maravilhoso. Mas aqui fica a pergunta pra ti. Por que tu gostas disso? Por que esse caos e essa destruição são gostosos? Por que dar uns tiros com uma arma fálica é gostoso? Fica aí essa reflexão. A noite acaba, o Seth salva o Evan, carregado que nem uma donzela nos braços, e os dois vão dormir juntos. E aqui a gente tem uma desconstrução dessa masculinidade de uma maneira grandiosa. Os dois estão bêbados, simplesmente se olham, e aí... I love you. I love you, man. I love you. I'm not even embarrassed to say it. I just I'm not embarrassed. love you. Why don't we say that every day? Why can't we say it more often? E fica a pergunta, por que a gente não faz isso sempre? Por que eu não falo eu te amo sempre pra ti? E aqui, gente, a gente não vai reduzir isso a um amor romântico. Eles se amam talvez como amigos, sei lá. Mas aí eles não conseguem, no dia a dia, demonstrar isso de uma forma carinhosa, da forma que eles queriam. Simplesmente porque eles não podem. Pensa em quantas vezes tu quis dizer pra alguém que amava e não pôde dizer. O relacionamento entre homens é muito forte, porque eles criam um universo próprio, com significados próprios, metas próprias, mas manter esse universo possui muita regra e geralmente são regras muito agressivas. Isso gera uma grande parte dos problemas de agressividade, confusão, infantilidade que a gente encontra na vida adulta de muitos homens. Resumindo, procura terapia. E aí o final do filme é fantástico, porque ao invés de terminar de uma forma engraçada, como o filme é engraçado o tempo todo, ele termina de forma triste. Mas antes de falar dele, eu preciso citar um outro filme pra vocês chamado Fandango. É um filme da década de 80, com Kevin Costner. E ele não chega a ser um Superbad da estrada, mas é uma história de amigos que vão numa road trip, né? Vão numa aventura na estrada, e alguns vão pra faculdade. Tem até um que vai pra Guerra do Vietnã. No final, eles vão ter que acabar se separando. Foi o primeiro filme que me ensinou que as pessoas passam nas nossas vidas. Elas podem viver momentos fantásticos com vocês, vocês podem viver as maiores aventuras do mundo, mas um dia talvez elas vão embora. E elas precisam ir embora, porque o tempo delas ali com você terminou. E era o que tinha que ser. Eu recomendo muito esse filme, se vocês conseguirem assistir, assistam.
Mas voltando pro Superbad, eles acabam tendo que ir no shopping e eles acabam encontrando a Jules e a Becca lá. E aí fica um clima extremamente estranho, dado o que aconteceu na noite anterior, mas finalmente eles conseguem conversar. Cada um abre o jogo com o outro, pede desculpas e finalmente eles demonstram a fraqueza deles. E o que acontece? As coisas desenrolam. E aí a Becca pede ajuda pro Evan e o Seth faz companhia pra Jules. Ambos se despedem de uma forma meio confusa. Parece que eles não sabem o que fazer nesse momento, nem o que dizer um pro outro nessa despedida. Mas assim, eles conseguiram, né? Eles ficaram com as garotas. Essa missão foi cumprida, mas e aí? E daqui pra frente, como é que vai ser? E aí o Seth desce a escada, ele olha pro Evan, o Evan olha pra ele, só que o Evan vai embora. E o Seth fica ainda olhando mais um pouco, de uma forma triste. E aí ele se vira e vai andando junto com a Jules. Começa a tocar uma música do Kurt Manfield, cuja letra eu vou deixar aqui na descrição e aí vocês tiram a conclusão de vocês. Aí eu lembro quando eu vi esse final, eu dei uma leve chorada, assim, porque eu não entendi a razão de eu dar essa leve chorada. Mas agora, tipo, mais de 10 anos depois do filme, a gente toca que é a história de um relacionamento que terminou. É um dos finais de filme mais tristes que eu já vi, que tá junto com o Último Americano Virgem, que o cara passa o filme todo ajudando a menina e no final ela fica com outro cara. Meu Deus, era pra ser um filme de comédia e no final tu acaba chorando, assim. Mas Superbad ficou na minha memória justamente que ele me fez pensar sobre como o relacionamento entre os homens é muito forte e é uma afetividade muito intensa. E isso faz com que os homens tenham relacionamentos entre si muito marcados e levem eles a criar esse mundinho, né, masculino, intocável, mas cheio de problemas. Dá pra falar mais, sei lá, 2 horas sobre Superbad, porque eu esqueci uma par de coisas que ainda tem no filme, que ainda podem ser comentadas, mas assim, assistam, só que eu aconselho vocês a assistir a versão sem cortes. Eu vi alguns streams que tem, só que fizeram uns cortes, umas edições que ficaram bem ruins, assim. Então eu recomendo vocês, se vocês acharem a versão sem cortes, unrated, por favor, assistam essa. É muito melhor. E aí eu acabo essa análise com a seguinte pergunta. Tu, homem, hétero, cis, ele dele, já falou pro teu amigo que tu acha a piroca dele linda?